paz, irmãos. Amém. É um grande prazer e alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus. Antes de mais nada, parabéns aos avós. É um dia muito feliz, irmãos. Uma das lembranças mais especiais da minha vida eu tenho na casa da minha avó, que não está mais conosco, mas é um privilégio a gente poder desfrutar dessa maravilha, né? Eu não desfruto da comida da minha avó, mas Deus me deu um esposo, irmãos, que cozinha muito melhor do que a minha avó. Minha avó não está aqui para se defender, mas me desculpe ela. Mateus 25 é o texto da nossa meditação. Mateus 25, de 1 a 13. Um texto conhecido, mas poucas vezes ouvi meditações a respeito dele. Então nós vamos meditar nesses versículos de 1 a 13 nessa noite. Eu vou começar a leitura aqui. Cada irmão que desejar ler um versículo, fique à vontade, tá bom? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as mestres disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas vindo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa leitura. Queremos pedir a tua direção, Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, Pai, para que nesse momento essa palavra venha a ser transmitida a nós de maneira que cada um possa entendê-la e colocá-la em seu coração, Deus, e praticar isso todos os dias, Deus. Abençoe nossas vidas nesse tempo aqui, que o Senhor se faça presente em nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Mateus 25, ele dá uma sequência ao que nós meditamos na primeira vez que eu estive falando sobre vigilância. A irmã Cris já até falou sobre esse assunto, né, a importância da vigilância. E nessa noite eu gostaria de propor continuar uma segunda parte a respeito desse assunto que Jesus inicia ali no capítulo 24, mais especificamente falando sobre os últimos dias, né, o que iria acontecer próximo do fim. Ao ser interrogado pelos seus discípulos, ele começa a explicar algumas coisas e nesse momento ele ilustra com uma parábola e algumas outras na sequência, que também são conhecidas, mas essa parábola ela nos traz o entendimento que Jesus já havia explicado anteriormente, né? No capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27, Jesus está falando de dois tipos de pessoas.
os prudentes e os insensatos, né? O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e o homem insensato que construiu sobre a areia. Essa história também é muito conhecida. Então, o culto é das mulheres, né, da MCM, falando sobre uma história de 10 mulheres, mas não é uma mensagem exclusiva para mulheres, porque Jesus já havia explicado esse conceito a partir da vida de 2 homens, né? Agora, nós vamos compreender um pouco a respeito desse tipo de situação para cada uma dessas pessoas que se colocaram ali à disposição para poder participar nesse que a gente chama de cortejo nupcial. Vamos falar a partir da ilustração que Jesus nos contou. O texto relembra 2 tipos de pessoas, o prudente e o imprudente ou insensato. Algumas versões trazem as palavras para insensato: tolos, nécios, loucos, sem juízo. Jesus está dizendo que esse tipo de pessoa é aquele que ouve e não pratica, no capítulo 7 de Mateus. Para as pessoas prudentes, ou sábias, ajuizadas, espertas, Jesus está dizendo que eles são o tipo de pessoa que ouve o seu ensino e coloca em prática. Mas nessa história, Jesus quer ilustrar para nós a importância de manter-se vigilante frente à sua vinda que está próxima. Mas antes de entender um pouco essa história, gostaria de contextualizar sobre algumas coisas da cultura judaica, né, daquela época de Jesus. Como é que acontecia o casamento, né? Os irmãos conhecem a história de José e Maria, né? Como foi que aconteceu antes deles, do nascimento de Jesus, né? Ela estava prometida a José, e durante esse período, antes do casamento, eles eram uma espécie de, realizavam uma espécie de noivado, né? E aquele compromisso existia a partir daquela ocasião. Era como se fossem votos de casamento, em que esse compromisso era firmado até o dia em que eles iriam realmente se casar e estar juntos durante todo o período do casamento, né? O casal mantinha seu noivado por um tempo determinado, e a promessa era um pacto similar a esses votos de matrimônio. Mateus 1, de 18 a 19, está contando basicamente um pouco a respeito desse noivado de José e Maria. Mas naquele dia, no dia do casamento, como isso acontecia? À noite, no dia do casamento, o noivo ia à casa da noiva para receber ela dos seus pais. Ela já estava prometida, né? E ele recebia da mão de seus pais para poder cumprir a cerimônia do casamento. O noivo então levava a sua noiva até a sua casa ou a casa dos seus pais, para poder realizar aquela cerimônia, acompanhado de amigos do noivo, amigos da noiva, né? Aquela pergunta, né, de convidados de casamento, é o que geralmente fazem, né, principalmente nos filmes: você é amigo da noiva ou amigo do noivo? Então, os noivos têm padrinhos, têm pessoas mais chegadas, né, que participam do casamento nessa postura de honra. Tem as damas de honra e todo aquele cenário, né, de celebração. Mas no dia do casamento, enquanto eles estavam caminhando em direção à casa do noivo ou dos seus pais, onde iria acontecer a festa, eles formavam uma espécie de grande desfile, né? E ali as pessoas participavam daquela celebração, alguns cantavam juntos, alguns acompanhavam aquele cortejo, né? Sabe, a gente tem o cortejo fúnebre, né? E tem o cortejo nupcial, que é uma celebração de festa, né? E aquele cortejo, ele às vezes juntava uma grande quantidade de pessoas, e algumas pessoas poderiam até não ser convidadas para o casamento, mas tinham a esperança de participar da celebração. Entre eles estavam os amigos do noivo ou da noiva, e durante aquele desfile no caminho em que se encontravam com suas lamparinas, porque afinal era noite, né? Não existia iluminação pública, cada um precisava levar a sua lamparina para poder iluminar o caminho e conseguir acompanhar aquele cortejo, né?
Cada um levava lâmpadas para homenagear os noivos. Já vi cerimônias japonesas muito especiais, né, que eles fazem com luminárias, que é homenagem até àqueles que já morreram, mas nesse caso está acontecendo uma celebração com essas luminárias para um cortejo nupcial, de casamento, de celebração, de festa. Então eles homenageavam os noivos, permaneciam ali aguardando pelo desfile, na esperança de participar da festa e do banquete. Uma festa que durava ali cerca de uma semana, irmão. Olha, 7 dias de festa. Como era longa essa festividade. Agora, uma questão relevante que nós possamos considerar, né? Aquelas mulheres, elas prepararam cada uma as suas lâmpadas para participar desse cortejo, e algumas delas levaram suas lâmpadas sem levar o óleo reserva nas vasilhas, né? Isso exigia um preparo, elas precisavam comprar antes, precisavam acordar cedo, precisavam se dispor a realmente se colocar naquela jornada, né? naquele cortejo. Mas algumas delas não fizeram isso. Elas simplesmente pegaram suas lamparinas e saíram, andando pelo caminho na esperança de se encontrar com o noivo. Agora, chega um momento em que elas, pela demora do noivo, mesmo com as outras que estavam com elas, que eram prudentes, levavam, além das lamparinas, levaram vasilhas com azeite, né? Esse azeite de oliva que era usado para poder carregar as lamparinas e elas continuarem acesas. As mulheres prudentes levaram azeite com elas em vasilhas separadas. A gente não sabe quanto disso, né? Mas elas levaram. E chega um determinado momento em que algumas delas, todas elas adormecem, né? Pela demora. Mas elas escutam que à meia-noite o noivo está vindo. E agora, cada um pegou sua lamparina lá e, na hora que o noivo chega, se aproxima, elas percebem que não estão com óleo suficiente. Fala: escuta, ei, vocês que têm óleo de reserva aí, dá um pouquinho para a gente. E eu imagino aquela postura daquelas mulheres que levaram a sua carga, né? Imagina um balde lá, um galão de óleo. Não sei o tamanho daquela carga, mas olha só, a audácia daquelas mulheres de não carregar o peso e ainda querer usufruir do peso que as outras carregaram. A gente não sabe, né, irmão? Isso não está claro no texto, quanto isso foi dispendioso. Porém, exigiu um preparo e elas chegaram simplesmente pedindo que aquele óleo fosse compartilhado. Já estava calculado para o tempo que elas iam precisar. Mas as mulheres prudentes falaram: não, senão vai acabar para a gente. Imagina se elas tivessem compartilhado, chegado no meio do caminho, apagou a luz de todo mundo, né? E se a gente começa a imaginar situações que poderiam ter acontecido, mas será que elas eram realmente, estavam realmente sendo solidárias com as outras que não levaram o óleo reserva? Será que a gente pode discutir a respeito disso? A expectativa das insensatas com relação aos prudentes, para que elas se dispusessem nos recursos preparados para a sua provisão, e o fato de as prudentes se recusarem a dividir o que tinham pode parecer falta de empatia ou solidariedade. Mas a verdade é que as insensatas não tinham óleo suficiente, porque não estavam dispostas a levar nada além da própria lamparina. Elas nem mesmo queriam pagar o preço, precisavam comprar o óleo antes. Não haviam feito nenhum esforço, nem investido tempo ou recursos para adquirir o essencial, o mínimo, para que o seu caminho fosse provisionado pela iluminação que precisaria. Não estavam disponíveis para servir. Sabe quando alguém está convidado para o casamento, né? E aí, essa pessoa simplesmente chega para comer e ela não está preocupada com o que está acontecendo. Ela não está preocupada que as pessoas precisam servir ali, tem alguém que está envolvido e trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, ver o serviço sendo feito.
e a pessoa simplesmente senta ali e quer ser servida. Na verdade, ela não tem nada de especial para poder se colocar nessa posição de convidado. Mas esse tipo de pessoa, irmãos, existe. Pessoas que estão dispostas a simplesmente ser servidas. E dentro da igreja nós podemos ver esta realidade. Pessoas que não estão preocupadas em fazer qualquer tipo de investimento para que o reino de Deus possa ser uma realidade na sua vida. Jesus está chamando a atenção para esse tipo de postura. A vigilância, ela exige que nós nos preparemos com antecedência para aquilo que se apresenta no caminho, né? Então, o tempo que é investido, o recurso que é investido, o dinheiro às vezes é necessário, mas essas mulheres não estavam disponíveis para servir. Nós vemos muito a expressão daqueles que gostam de ficar na veia, né? Hoje em dia. Pessoas que não se responsabilizam por nada, mas querem usufruir daquilo que está à disposição. Elas não contribuem com nada, mas querem comer na festa, né? Essas mulheres, elas estavam agindo exatamente dessa maneira. Quando não se comprometeram em investir o tempo, investir recursos e se preparar para aquela jornada que estava diante delas. Elas simplesmente saíram, pegaram os lamparinas e foram, como se não houvesse amanhã. E talvez você possa pensar na postura daquelas mulheres prudentes. Puxa, por que será que elas não compartilharam? A justificativa é exatamente essa que elas dão, de prudência. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando você vai salvar a vida de alguém é, em primeiro lugar, não colocar a sua própria vida em risco. Se a sua vida está em risco, você não pode salvar uma pessoa que está em perigo. Então, a situação era mais ou menos parecida. Se elas compartilhassem do recurso que tinha sido provisionado para o seu caminho, elas iriam ter em falta para elas. Por quê? Porque as que estavam na veia não tiveram o mesmo compromisso de fazer e se preparar para aquela ocasião. Isso talvez possa soar injusto para você, mas para mim, o meu entendimento, de acordo com o que Jesus está falando, é que nós precisamos estar preparados. Isso exige um esforço da nossa parte, irmãos. A iniciativa de salvação do homem é completamente de Deus, mas Deus nos deu força, nos deu vigor, nos deu o privilégio de servir na sua obra, na sua causa, e nós não podemos deixar a nossa parte a cargo de outras pessoas. Isso é ser negligente, é estar indisponível para o reino de Deus. Deus não se agrada com esse tipo de postura, irmãos. Então, para aquelas mulheres, deixar a lâmpada se apagar era algo extremamente vergonhoso. Sabe por quê, meu querido? Em Provérbios 31, de 10 a 31, tem um texto que fala sobre a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela levanta cedo, ela trabalha, ela negocia, ela participa de todo aquele processo de aquisição de recursos para a sua família. E ela se envolve de tal maneira que ela está sempre preparada para qualquer ocasião. A mulher virtuosa, ela não é preguiçosa e ela não deixa a lâmpada se apagar. Provérbios 31, versículo 18, pode conferir na sua Bíblia, está escrito exatamente assim, que a mulher não deixa que a sua lâmpada se apague durante a noite. Olha o que esse texto está nos ensinando, irmãos. Não é que só as mulheres precisam ter esse tipo de postura de preparo. Jesus já havia falado sobre o homem prudente e o homem insensato. Então isso serve tanto para nós, homens, como para as mulheres, nos ensinando de que esse preparo, essa responsabilidade com a vida espiritual não é exclusiva dos homens e nem mesmo das mulheres, mas de todos. Porém, isso é uma postura individual. A salvação é individual.
O que isso significa, irmãos? Eu sou responsável pela minha postura no reino de Deus. Eu estou com a minha lamparina na mão. Eu tenho que levar o óleo comigo. Outro não vai levar no meu lugar. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade da nossa espiritualidade e da nossa postura de preparo diante da iminência da volta de Cristo, onde o seu reino já está estabelecido, e nós precisamos continuar a serviço do reino, participando desse cortejo. E eu gostaria de ilustrar uma coisa que aconteceu no meu casamento, irmãos, que foi muito interessante. Quando a gente estava voltando lá da festa no salão, as pessoas que puderam ir, nós pegamos lá um pouco da comida, aquela coisa de festa, né? Faz a marmitinha, né? E leva para casa, distribui para algumas pessoas. E o buffet do meu casamento, irmão, glória a Deus, foi uma coisa maravilhosa. Amém. Um buffet que presentearam minha esposa, que ela trabalhou nesse buffet, e foi tudo, ó, graças a Deus, na faixa. Então, foi uma coisa assim de Deus, irmão. A comida, quem foi, só tem coisa boa para falar. E eu que gosto de comer. Mas a parte mais interessante, irmão, que aquela comida maravilhosa, especial, preparada, a gente estava levando para casa e saímos ali, minha esposa e eu e nossos parentes ali, né, as primas dela, meu sogro e todo mundo da família ali, né, junto, caminhando para casa. Quando a gente estava chegando perto de casa, no caminho, chegou 2 moradores de rua lá e eles se apresentaram. Quer dizer, eles não nos abordaram, né? Mas eles falaram assim: é casamento? E a gente respondeu: é sim. A minha esposa estava toda ataviada, né? Que nem diz o outro. E era óbvio que era casamento. Mas a gente respondeu: é sim. E ele disse: feliz casamento. E ele começou a falar palavras para abençoar a nossa vida. E eu não conhecia aquele homem, irmãos. Nunca vi na minha vida, mas eu sei que aquela palavra vem de Deus. Amém. E a minha esposa, generosa, com o coração grandioso, pegou a comida e deu para aqueles homens. E ela serviu eles como se eles fossem convidados da festa. Isso foi muito especial, porque eles não faziam parte da nossa realidade. Eles não eram parentes, eles não eram amigos, mas eles estavam no cortejo junto conosco para casa. E abençoaram, eles celebraram junto conosco naquele instante de tempo ali, que foi suficiente para transmitir uma palavra de bênção para a nossa vida. Louvado seja Deus pela vida deles. E eles foram abençoados também com a comida especial. O que eu quero dizer para você, meu irmão, nós estamos nesse cortejo, juntamente com Jesus, caminhando no dia em que Ele vai voltar e nos levar para a sua casa, onde nós vamos poder desfrutar das bênçãos de Deus. E nós nesse cortejo temos a oportunidade de convidar pessoas que ainda não foram agregadas a essa família. Nós temos o privilégio de levar a mensagem de Deus e essas pessoas se juntarem a nós, celebrarem conosco, celebrarem a Cristo junto conosco. Nós já estamos no cortejo do casamento de Cristo com a sua igreja, caminhando nessa direção, e precisamos arrebanhar aqueles que ainda não fazem parte dessa celebração, mesmo que não sejam nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos. Deus está nos chamando e conclamando a levar esse convite para essas pessoas. Algumas que não eram conhecidas do noivo se juntaram àquele cortejo e tinham a esperança de participar daquela celebração. E elas eram convidadas, por quê? Porque estavam presentes no cortejo. Mas aquelas mulheres que saíram para comprar o óleo, porque não se prepararam antes, durante o cortejo, chegam tarde e se apresentam para o noivo. Chegaram atrasadas, não se prepararam, não estiveram presentes, não celebraram.
e ainda quer participar como convidado. Jesus está nos ensinando, irmãos, muitas coisas nessa história. Pode ser sobre solidariedade, sobre empatia, sobre não sermos preguiçosos, mas o principal ensinamento que nós temos a respeito dessa história é que os princípios para o reino de Deus, que são mais importantes para nós, são o princípio, nessa história, são o princípio da vigilância e da preparação espiritual para o reino de Deus, que já se estabeleceu em nosso meio, irmãos. Nós não precisamos ter esperança apenas para essa vida, porque o reino de Deus já está entre nós e nós podemos usufruir das bênçãos desse reino. Porém, a palavra de Deus nos traz muitos ensinamentos sobre os princípios para que você esteja inserido no reino de Deus. E cada história que é colocada na palavra de Deus faz parte de um cenário. Jesus ilustra sobre coisas do dia a dia deles. E nessas ilustrações ele está pintando um quadro, uma paisagem ali em que nós podemos contemplar e ver e vislumbrar o reino de Deus na eternidade. Mas já podemos participar desse cortejo junto com ele. Mas afinal, o que Jesus está falando nesse texto? Ele está ensinando sobre a importância de se estar preparado espiritualmente. O tema é a necessidade de vigilância. Mas nesse texto, Jesus está ensinando que cada pessoa é responsável pela sua própria condição espiritual. Não é você quem vai salvar o seu irmão. Não é você quem vai servir no lugar dele, no reino de Deus. Não existem pessoas acomodadas que Deus chamou. Deus não chamou desocupados, nem pessoas para permanecer sentadas, enquanto outros estão servindo. Quando nós fazemos parte do cortejo do reino de Deus, nós precisamos estar dispostos a servir, não apenas a nós mesmos, como aquelas pessoas se prepararam, se serviram da necessidade que precisariam, mas estavam dispostos a servir aquele cortejo que era tão importante, estar iluminado, estar ali com a presença de cada uma daquelas pessoas. A preocupação da preparação espiritual não pode ser deixada para a última hora, meu querido. Não pode ser naquela ideia de deixar que as coisas aconteçam, deixar a vida te levar. Não é esse o contexto do reino de Deus. Nós não podemos deixar para a última hora. O último versículo desse bloco de texto ele diz assim: vocês não sabem o dia nem a hora, então precisamos estar preparados em todo o tempo, à disposição para servir no reino de Deus. Servir como? Chamando as pessoas para o cortejo, celebrando o Jesus que é o noivo, que já está conosco nessa caminhada da direção da eternidade, que nós podemos fazer parte e ter o privilégio de celebrar com Ele. Aquelas mulheres insensatas, quando viram que precisavam ter se preparado para a chegada do noivo, perceberam que haviam sido negligentes, mas elas ainda esperavam participar, chegando atrasado. Uma coisa que eu não gosto, irmão, é de chegar atrasado no trabalho. E eu pelejo para que isso não aconteça. Eu fico irritado quando isso acontece, mas essas coisas não dependem de mim quando acontece. Então, chegar atrasado é uma postura de desrespeito quando você não tem um bom motivo. E aquelas mulheres, elas não tinham um bom motivo. Sabe por quê? Porque elas poderiam ter se preparado antes do noivo chegar. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção. Você precisa se preparar antes que eu chegue. Não adianta querer se preparar na hora, porque aí já vai ser tarde. Não vai dar tempo. Pessoas imprudentes, irmãos,
agem como se o futuro não lhe trouxesse consequências. Elas procuram viver sem se preparar para o amanhã. Elas até conjecturam se o esforço é mesmo necessário. Será que isso mesmo é importante? Será que isso é mesmo importante? Isso é mesmo necessário? Abrir mão de algumas coisas, deixar para trás outras coisas, abandonar outras situações. Será que isso é mesmo necessário? E elas simplesmente ignoram, porque não entendem, porque não veem o que está acontecendo, não percebem a importância deste evento que é o cortejo em direção à eternidade, em direção às bodas do noivo que se aproximam. Salmo 92:6 nos diz que os insensatos, eles não veem, eles não enxergam o futuro, eles não entendem, porque a sua filosofia de vida está baseada na premissa que está lá em 1 Coríntios 15:32, quando Paulo está falando sobre as implicações da ressurreição. Em 1 Coríntios 15:32 ele fala que esse tipo de pessoa vive como se não houvesse futuro, ou seja, o seu discurso é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Aproveite a vida, usufrua daquilo que você pode usufruir. Essa é a filosofia dessas pessoas. Mas Jesus nos chamou para o serviço no reino de Deus, para não estarmos acomodados, para não estarmos descansados. Nós precisamos trabalhar para que outras pessoas façam parte também dessa família, porque você faz parte dessa família, porque Deus levantou alguém que levou o Evangelho, que chegou até você. Deus abençoou a sua vida com o esforço de alguém comprometido com a palavra de Deus. Pessoas que amaram a mensagem do Evangelho e levaram ela adiante aonde você estava. Foi Deus que preparou isso, meu querido. Mas Deus quer o mesmo coração da sua parte. Um coração preparado e disposto a servir, a não se prender às coisas egoístas que nós estamos presos. Jesus nos chamou para servir, não para sermos servidos, assim como Ele mesmo veio para servir. No texto de 1 Coríntios, Paulo está ensinando a respeito das implicações da ressurreição. Ele está dizendo: olha, se não existe ressurreição, nada faz sentido mais, não há mais esperança. Ou seja, para aqueles que ignoram a ressurreição ou a vida eterna com Deus, com Jesus na eternidade, para essas pessoas que ignoram, não há esperança. A única coisa que elas podem fazer é esperar por esta vida, comer e beber, porque amanhã morrerão. Mas a nossa esperança está muito além disso. Nós não somos miseráveis, nós estamos na esperança de uma vida eterna com o Senhor. Os que pagam o preço de seguir a Jesus terão a sua participação na eternidade garantida e com toda a certeza, porque têm um coração disposto a servir e estarão presentes nesse cortejo com o Senhor. E amanhã, quando chegarem no dia da festa, Jesus não vai dizer para eles: eu não te conheço. Por que Ele falou para aquelas mulheres? Porque elas não estavam presentes no cortejo, ainda que elas não tivessem sido convidadas. Se no momento do cortejo elas fizessem parte, estivessem com o coração disposto a participar do reino, daquela celebração, certamente seriam convidados para a festa, assim como nós temos o privilégio de levar essa mensagem a outros que não conhecem, mas que precisam ter o coração disposto a servir, a entregar a sua vida para Jesus, de maneira que o serviço ao reino de Deus passe a ser uma oferta, um presente de casamento. É a sua vida, meu querido, que está sendo ofertada a Deus nesse cortejo maravilhoso que Deus nos deu o privilégio de participar. Para concluir, eu vou usar uma frase do professor pastor Luiz Saião, está lá na Bíblia Nova que nós tivemos o privilégio de adquirir, Rota 66, diz assim: ser sábio é descobrir que somos limitados, inclusive no tempo que temos nessa terra,
Isso deve nos ajudar a viver a vida com responsabilidade, estabelecendo prioridades. Nós precisamos, irmãos, viver de maneira sábia. Efésios 5, versículo 15 e 16 nos diz: nós precisamos viver como sábios e não como insensatos, não como imprudentes, pessoas irresponsáveis. Nós precisamos agir com esperança, agir com o coração de servo, um coração completamente dedicado a Deus e a sua palavra e a sua obra, de maneira completamente entregue, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Precisamos nos preparar, irmãos, estar dispostos, assim como a mulher do Provérbios capítulo 31 que lemos, que nunca deixa que a lâmpada se apague, está sempre pronto, preparado, acorda cedo e está disposto a servir a Deus nesse cortejo em que estamos. O reino de Deus exige que vivamos de maneira sábia e não como insensatos, que tenha a sua esperança baseada somente nesta vida. Este tipo de expectativa não é esperança, é uma negligência total, irmãos. Jesus está nos chamando para o serviço ao reino de Deus. Você não é aquele que Ele chamou para estar parado, esperando as coisas acontecerem, sendo servido. Nossa postura de preparo é estar sempre pronto para o chamado do Senhor, aonde Ele nos colocar, para que nós possamos fazer a sua vontade e viver de acordo com os princípios do reino de Deus. É esse chamado que nós temos, irmãos, de continuar preparados para o dia das bodas do Cordeiro, em que nós estaremos presentes com o Senhor, e Ele não vai dizer: eu não te conheço. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que nós vamos ouvir, irmãos, em nome de Jesus, com o coração de servo, de amor ao Senhor, de compromisso com Deus e com a sua palavra. Permaneça nesse cortejo, mas procure chamar aqueles que ainda não ouviram o chamado de Deus, para ir junto conosco, caminhando em direção à eternidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão especial que o Senhor nos trouxe, ó Deus, e esse entendimento, Pai, de que nós precisamos estar prontos, ó Deus, para a vida do Senhor, ó Deus. Nós precisamos estar todos os dias com o coração ao Teu serviço, Deus, com a mente pronta, ó Deus, a receber a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, a entender o Teu chamado e colocá-lo em prática, Senhor, e viver de maneira a servir os outros e não a nós mesmos, Senhor. Assim como o Senhor teve um coração de servo, Deus, que foi obediente até a morte, morte de cruz, nós também precisamos, ó Deus, seguir o mesmo caminho do Senhor, ó Deus, indo logo adiante, logo atrás do Senhor, ó Deus, nesse compromisso de discipulado, de viver uma vida conforme a Tua vontade, ó Deus. Amadureça a nossa fé, ó Deus, para que sejamos cada vez melhores e prontos ao Teu serviço, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.